Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom, Vrachá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Minha Vida Bem, um programa de pai para filho. Esse é um programa feito especialmente para os meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Hesed e Eliav Hassid. Esse não é um programa proselitista, mas qualquer pessoa que queira assistir, queira se beneficiar desse vídeo, fique à vontade. Eu não sou rabino, eu não sou moreno, não sou professor, não sou líder religioso, sou apenas um pai estudando Torá com os meus filhos. Nós estamos estudando a Parashá Vayikri e hoje eu vou falar sobre a segunda Aliá. E os olhos de Israel se escureceram com a velhice e não podia ver, e os fez chegar a ele. Beijou-os e os abençoou. De quem ele está falando? Está falando da primeira Aliá, que ele estava abençoando os filhos de Yosef. Ele começou a ficar enfermo. Os nossos sábios dizem o seguinte: antigamente as pessoas não era como elas ficarem enfermas, ficaram doentes. A doença existia, mas não era assim para a morte. E também as pessoas não ficavam velhas, etc. Só fazendo um comentário, diz o seguinte, que por isso que Sara, mesmo depois de velha, Avimelech quis casar com ela, também o Faraó quis casar com a Sara. Como é que pode, se ela tinha 90 e poucos anos? Os nossos sábios dizem que na realidade as pessoas não ficavam velhas, elas eram bonitas, bem maduras e não tinha sinal de velhice. Quando o Yitzhak nasceu e o Avraham Avinu, eles eram muito parecidos, parecem irmãos gêmeos, eram muito idênticos. Por que isso? Também tem uma explicação que eu não vou falar agora sobre isso, mas aí, como eles eram muito parecidos e aí eles entravam no mesmo lugar, tratavam um e outro como se fosse Avraham. Aí o Avraham disse: olha, isso não é legal, não tá bom. Eu peço a Hashem que você faça uma diferenciação entre aquelas pessoas que são novas e os mais velhos. Hashem disse: ok, eu vou começar com você. No outro dia, Avraham acordou com os cabelos grisalhos, brancos, e aí o Avraham também disse: poxa, Hashem, mas aí eu vou ser sinal de ridículo para as outras pessoas, vão fazer bullying comigo, etc. E Hashem disse: fica tranquilo, porque os cabelos brancos são sinal do quê? São sinal de honra, de kavod. Fica tranquilo. E por isso que diferenciaram. A mesma coisa aconteceu aqui com o Yaakov. Yaakov disse: Hashem, as pessoas morrem de repente. Por isso que a gente tem o costume de falar hoje labriut, labriont, saúde, quando a gente atim, espirra. Por quê? Porque dizem os nossos sábios que as pessoas morriam com quê? Com um espirro. As pessoas ficavam, antes delas morrerem, elas estavam próximas, espirravam, a alma saía pelo nariz e voltava para Hashem. E aí o Yaakov disse: a gente não tem como se preparar com isso, Hashem, que as pessoas possam ter a oportunidade de se preparar, de fazer o testamento, de preparar a família. Não é saudável as pessoas morrerem dessa maneira. Hashem disse: ok, você pediu algo muito interessante, eu vou começar com você então. E aí o Yaakov pediu a enfermidade. Então as pessoas acabam ficando enfermas antes de morrerem e daí elas conseguem então se preparar e se despedir devagarinho. Por isso que fala que os olhos de Israel se escureceram com a velhice e ele não podia mais ver. E fez chegar então, beijou os filhos do Yosef, disse Israel a Yosef. Interessante também, né? Que aqui a Torá já não chama ele de Jacob, chama agora de Israel. Existe um ensinamento profundo sobre isso, porque Hashem, a Torá, muitas vezes chama Yaakov de Jacob e de uma hora para outra chama de Israel. São níveis de consciência espiritual que ele tinha naquele momento. Eu não vou explicar isso, mas é algo muito profundo. Não imaginei ver o teu rosto e eis que Deus me fez também ver a tua semente, os teus filhos. E tirou-os Yosef de seus joelhos. Parecem que eles eram pequenos, mas eles já não eram tão pequenos assim, eles já eram maiores. E prostrou-se em terra. E tomou Yosef ambos, Efraim à sua direita, que é a esquerda de Israel, e Menashe à sua esquerda, ou seja, na direita de Israel. E fê-lo chegar a ele. E estendeu Israel a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, e ele era o menor. E a sua esquerda sobre a cabeça de Menashe. E dirigiu-se com o entendimento às suas mãos. Ele sabia o que ele estava fazendo, correto? E apesar de ser Menashe o primogênito. E abençoou Yosef e disse:
que Hashem, o Deus diante de quem andaram meus pais, Avraham e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até hoje, o anjo que me salvou de todo mal, abençoe os jovens e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Avraham e Isaac, multiplique muito como os peixes no meio da terra. Essa é uma brachá que a gente faz todo Motzei Shabbat, a gente canta Hamalach Hago Elotim Dananam, Hamalach Hago Elotim Ikoram. Que Hashem faça esses jovens, coloque o anjo que me salvou de todo mal, coloque o meu nome neles, multiplique como os peixes. Por que como os peixes no meio da terra? Porque o peixe é normal ele se multiplicar na água e eles ficam o tempo todo com olhos abertos e ao mesmo tempo que eles estão na água, eles estão ocultos do mal olhado das pessoas e que eles se multipliquem, porque os peixes têm a primazia de se multiplicar, né, de encher e que eles possam também, mas aonde? Na terra, que não é o habitat deles, que eles possam produzir em qualquer lugar. Então é uma brachá muito grande. E uma outra coisa muito interessante que a gente pode falar aqui nessa segunda aliá é que os filhos, todo Am Israel é abençoado através do quê? Dos filhos de Efraim e Menash. Por que não seja como filho de Judá, como filho de Reuve, como filho de Issachar e Zevulun? Por que seja como Efraim e Menash? Existe algo muito interessante aqui, que eu já falei isso antes, mas que Yosef era considerado um tzadik terrestre e os irmãos dele eram tzadikim eremitas. Hashem se agradava de Yosef, que era o Yosef Tzadik. Os outros eram tzadik, mas Yosef era Tzadik, era o tzadik. Por quê? Porque ele era uma pessoa de negócios. Ele estava dentro do Egito, mas ele não fazia parte do Egito. E ele criou os filhos dele na diáspora, no meio da idolatria, no meio de tanta coisa ruim, de tanta filosofia, e eles cresceram como verdadeiros Yehudim. Foi isso que Jacob viu e disse: olha, eu espero que todo Israel seja como os teus filhos, que eles cresçam como verdadeiros Yehudim comprometidos com Torá e Mitzvot. Por quê? Porque mesmo eles crescendo no Egito, rodeado com idolatria, com todo tipo de comportamento mal, sem ética, sem moral, sabe? Tudo que você pensa de ruim, eles cresceram e eles não se contaminaram, eles continuaram fiéis aos ideais, à filosofia, à ideologia da Torá, e falam que todos eles sejam como teus filhos. Por isso que nós somos abençoados como Efraim e Menash. Coisa interessante que a gente possa aprender a ser como eles. Esse tzadiki terrestre que a gente utiliza, a gente sabe que a Hassidut fala que a nossa missão é fazer deste mundo uma morada para Hashem. Desde o começo dos vídeos eu sempre falo isso, desde Bereshit, formar um clear, um recipiente. É você utilizar o celular não para ficar vendo porcaria, vendo coisas ruins, mas utilizar isso daqui para kedushá para Hashem. Não se isolar, não fugir dessas coisas, que a gente use isso para o melhor, que você vá tomar um vinho, não para você se embriagar, mas que você tome o vinho para quê? Para que você na realidade faça um kiddush Hashem de Shabbat. Uma vez perguntaram por Eber se a bomba atômica era boa ou não era boa. Ele disse: a faca é bom ou não é boa? A faca serve para você matar, Haz Shalom, mas a faca também serve para você, para o médico, abrir uma pessoa e salvar a vida dela. E por outro lado também pode ser usar para o mal. Depende. A gente tem que usar os meios naturais para isso. E era justamente o que Yosef fazia. E é justamente o que os filhos deles faziam. Então por isso que ele é considerado elevado, maior do que os irmãos. Porque os irmãos queriam se isolar, ficar só no bairro judeu deles, que eles queriam ser eremitas, não queriam se envolver com o mundo, ter o celular cachê, não ter televisão, não usar a internet, viver no gueto, viver só na sinagoga deles. E o Yosef era diferente. Isso não está errado. Não está errado. Porque a gente fala, eles eram tzadikim também. Está certo. Eles estão se isolando. Para eles está certo. Essa é a missão deles. Mas Yosef é superior porque Yosef mesmo, o Yosef, ele era um homem de negócios, ele estava usando a internet, estava fazendo isso e ele conseguia elevar tudo isso e não se deixar levar por isso, mas elevar e não se deixar elevar por isso. Eu me identifico mais como Yosef. Não me considero Tzadik, não tenho essa pretensão, mas eu me identifico muito mais com Yosef, de que a gente tem que utilizar, e aprendi isso no Chabad também, que nós temos que utilizar os meios que nós temos, que Hashem nos deu, senão ele nos teria feito no céu. Ele nos colocou aqui nessa terra para que a gente pudesse viver aqui e elevar as faíscas que estão espalhadas pelo mundo. É isso que a gente pode aprender com essa segunda aliá. É interessante também que o Jacob fala que seja como um anjo que me salvou do mal, né? Que põe o nome deles, o nome dos meus pais, Avraham e Isaac, ou seja, que as virtudes dos pais estejam dentro deles, dos descendentes. E uma vez eu aprendi, não sei qual foi uma das parashot, que fala que os verdadeiros, acho que foi Toledot, os verdadeiros descendentes de uma pessoa são, na realidade, as suas midot, são suas características
características, são aquilo que você faz. De repente, você já viu aquela história de você ver alguém que está fazendo algo completamente diferente do pai? Vamos supor, tem um pai que é bondoso, é hospitaleiro, recebe as pessoas, dá dinheiro, faz caridade, e de repente ele tem um filho que é muquirana, que não dá dinheiro, que não gosta de receber ninguém, que é grosso, as pessoas falam, nem parece filho do fulano, do ciclano, nem parece. Por quê? Os verdadeiros descendentes são aqueles que levam as características, ou seja, as midot dos pais, as virtudes dos seus antepassados. E Efraim e Menashe eram assim, desse jeito. Que a gente possa ser digno de ser chamado filho de Avraham Avinu. É interessante também que o Menashe, o que significa Menashe? Significa Shani, ou seja, todo o meu sofrimento e tudo que havia na casa de meu pai, ele colocou o nome de Menashe, relembrando todo o sofrimento que ele teve, Yosef. Isso demonstra como Yosef estava triste e preocupado pelo fato dele se encontrar num lugar como Mitzrayim, e ele queria esquecer de toda essa situação. O Efraim foi chamado assim porque Deus me fez fértil, ou seja, Hifranim, na terra de minha subjugação, ou seja, ele foi próspero em Mitzrayim. O Efraim Menashe, ele representa duas características do povo judeu. Quando nós estamos no exílio, ou seja, estamos na diáspora. Por um lado, a gente deseja deixar o exílio e retornar à casa de nosso pai, mas por outro lado, como ele se acha, por divina providência, como a gente está no exílio também, é divina providência. E a gente começa a perceber que existe uma missão, e a gente tem que ver isso, e muitas vezes a gente percebe que existe uma missão porque nós estamos aqui, e a gente tem que se empenhar para ter sucesso nessa missão. Menashe, ele era o primogênito. O Menashe representa que a gente tem que se sentir deslocado, que todas as vezes que nós estivemos na diáspora, que nós não estivemos na terra de Israel, ali não é o nosso lugar, ali é um momento de sofrimento, que não é o nosso lugar, não é a nossa terra, e saber que a gente nunca deve se assimilar com relação a isso. Mas o propósito de Efraim é justamente a gente ter sucesso nessa diáspora, nesse exílio, e Deus nos sustenta, ele nos faz. O que significa quando fala que Hashem nos sustenta? E Deus nos dá sucesso e nos sustenta, ou seja, comida, casa, o sucesso, ele nos sustenta. E por isso que Jacob desejou abençoar primeiro Efraim, porque a diáspora, o exílio, ele é uma missão, mas ele não é o fim. Ele é apenas o meio pelo qual nós vamos servir verdadeiramente a Kadosh Baruch Hu. Estar no exílio, graças a Deus nós não estamos mais, nós estamos em Eretz Israel, estamos vivendo aqui, somos felizes por morar em Eretz Israel, porém existe outros judeus religiosos que também nos dizem que mesmo morando aqui por Israel, não ser ainda o país que deveria ser, com Torá e Mitzvot, que é um país laico, etc., nós ainda vivemos em um exílio. Laico? Laico é quando a pessoa pode fazer o que ela quiser, não tem religião, não tem nada. Então o que é que acontece? Religião, Justamente o que acontece por isso, mesmo morando em Eretz Israel, algumas pessoas dizem não, que nós estamos ainda na diáspora. Acredito em parte nisso, sim. Acredito também em parte que nós estamos no início da redenção, mas essa diáspora toda que nós vivemos, tanto fora de Israel como dentro de Israel, tudo isso ainda é um grande plano divino e a gente tem que saber entender isso, porque não é o fim, mas não é a meta, mas é o meio pelo qual nós vamos conseguir cumprir a nossa missão, cumprir a nossa meta que a Kadosh Baruch Hu nos deu. Lembrando que eu falei algumas parashiot passada, que todo infortúnio que vem contra a nossa vida, eles não são o fim, mas o meio para alcançar o nosso objetivo. Bênção disfarçadas, Baruch Hu disfarçada. A gente volta no próximo vídeo falando sobre a terceira aliá, a terceira leitura. Shalom Lechitraot. Shalom Lechitraot.